Fala aí, Desconectors! Tudo numa boa? Começando mais um Redação Desconecta aqui no YouTube da Desconecta, também no Spotify, nos diversos streamings de áudio aí que a gente distribui este conteúdo. Lembrando que semana passada a gente não conseguiu conversar, né, cara? Infelizmente, um encontro em Porto Alegre, na região na capital do Rio Grande do Sul, e as coisas não estavam muito boas por aqui. Aliás, não estão, né, cara? A água do Guaíba vem subindo novamente. Choveu muito na cabeceira aí, nas cidades do Vale do Taquari, Vale dos Sinos e algumas outras regiões, e essas águas, depois da chuva, ela desemboca tudo no Rio Guaíba. Do Rio Guaíba vai para Lagoa dos Patos. Por isto que a região sul do estado, lá por Rio Grande, Pelotas e outras regiões, estão alagadas também, porque lá choveu, mas não foi tanta água assim. Ela está recebendo águas de outros rios, né, cara? Daqui a pouco eu vou passar um endereço aqui de doação para a galera que está em outros estados aí, gostaria de colaborar, né, fazer a sua doação para o povo do Rio Grande do Sul, que realmente está muito complicado aqui. Hoje, Porto Alegre chegou a bater 5 metros de novo, né? Lembrando que a cota aí de atenção é 2 metros, então 5 metros é 3 metros acima do normal aí, né, cara? E a gente está bem preocupado aqui na região sul justamente por causa dessas chuvas que aconteceram no final de semana e agora elas estão desaguando aí nos rios, nos seus respectivos rios e lagos e deixando a população bem preocupada mesmo, né? Que mais que eu tinha que falar? Bom, vou dar o endereço da vaquinha aqui antes de trazer o Brode, né? De reapresentar o Brode e dar uma boa noite para ele. Galera aí que está fora do Rio Grande do Sul, ou mesmo no Rio Grande do Sul, gostaria de colaborar, não sabe como, cara. Então aqui vai o Pix da vaquinha, enchentes@vaquinha.com.br. Este aqui, né, não é do governo do estado, não é de nenhum partido, e sim aí do Instituto Vaquinha, né, do próprio site lá, o vaquinha.com.br, a galera do Pretinho Básico, que é da Rádio Atlântida, aqui da RBS, e também do Badim O Colono aí, né? Então a galera se reuniu, a meta é chegar a 80 milhões, é isso? Não, 80 mil, né? Não, 80 milhões, cara, porque 80 mil não dá pra nada, né, velho? O Badin parece que doa 14, 10 milhões já. Então é 80 milhões, e vou dar um refresh aqui na página, para ver em quanto foi arrecadado até agora. Agora foi arrecadado até este momento 71 milhões, né? Olha aí, ó. Então, se você pode colaborar, né? Obviamente, né, cara? A gente sabe a situação econômica do país não tá fácil para ninguém, mas, cara, a tua ajuda 1, 2, 5, 10, 15, 50, 100, 200, enfim, quanto você puder ajudar é sempre importante aí, porque tem muita gente desabrigada, fora de casa. Canoas, no bairro Matias Velho, foi um dos bairros mais afetados, é um dos bairros mais populosos aí da América Latina, cara. Então, o bairro foi varrido. A cidade de Eldorado, que tem aproximadamente 40, 45 mil pessoas, perdeu-se 95% da cidade, não tem nada por lá, a não ser água. Também aí Guaíba, São Leopoldo, a própria região do Taquari ali, né, cara, Lajeado, toda aquela região ali. Enfim, cara, não está sendo bem complicado. O frio chegou, já baixou mais a temperatura. No início dessa chuva a gente estava com 30 graus, agora a gente, nesta noite, deixa eu até pegar aqui certinho para não falar bobagem, né? Estamos gravando numa segunda-feira, dia 13 do 5, e agora a temperatura está nos 15 graus, Olha aí, cara. e a partir de amanhã é para baixar dos 10 graus. Então, assim, além da doação que tu pode fazer por dinheiro, tu também pode ir nos Correios do Brasil inteiro e doar, né? Roupas, enfim, né, cara, que tu tiver aí para doar. Lembrando que essas doações de roupas, cara, cara, é importante lembrar isso, cara. Ninguém está miseriando aqui, cara. A doação de roupa é roupas inteiras, velho. Hoje eu tava vendo na televisão uma galera doando sapatos, cara, que não dava nem para ir pro lixo. Então, assim, deixe de pouca vergonha. Se tu tem esse tipo de sapato sem sola, tá todo estupiado, coloque no lixo. Agora doe realmente coisas que as pessoas possam usar, porque a situação é bem crítica. Feito disclaimers, fala, Brody, beleza?
Tudo certo, gente. Só reforçar então aí a fala do Marcelo, né? Eu hoje estou em Pato Branco, a cidade fica a 1.850 quilômetros aí de Porto Alegre, mas a gente tem acompanhado muito, né, cara, por conta de ter muitos amigos aí na região sul, né? Primos, parentes, enfim. Então a gente se mobiliza muito sobre isso aí. E eu quero dizer o seguinte, cara. Ok, a gente tem que ajudar, só que vem muito mais pela frente pelo seguinte: depois que passar a chuva, que baixar a água e tal, vem a parte da reconstrução. Então isso não é uma coisa momentânea, é uma coisa que vai ficar muito tempo, a gente vai ter que se mobilizar durante muito tempo mesmo, assim, sabe? Uma catástrofe aí que eu confesso que não lembro de ter visto tanto assim, né? Eu consigo me lembrar assim de uma que aconteceu há pouco tempo atrás em Brumadinho lá, quando estourou tudo aquilo lá, mas não tanto quanto essa agora de Porto Alegre, né? E é isso, cara. A gente tem que se mobilizar, o Brasil inteiro, na verdade, tá solidário a isso, né? Então, se você puder doar, cara, como o Marcelo falou, vai ficar o link na descrição aí do YouTube e na descrição dos nossos. Descrição das redes sociais, não, dos streamings, né? Tem o link lá para você doar. Faça sua doação, cara, qualquer valor, que vai ser muito bem-vindo, né? 80 milhões parece muita grana, cara, para esse valor questão, mas não é, cara. É pouco, dado assim a tudo que está acontecendo. Então, vamos colaborar, gente. Vamos colaborar e meu, é bem isso que o Marcelo falou. Se você tá querendo mandar sapato sem solado, cara, vá cagar. Não faça isso. Não faça isso, cara. É. E aí agora tem mais um detalhe, como ele falou, vai esfriar, então precisa de mantimentos, vai precisar de cobertas, coisas mais quentes, né? Então é isso, meu. Bora que bora. E a gente ficou uma semana sem gravar também porque tinha um detalhe muito importante. Na última gravação eu estava com dengue, quando estava aqui o Júlio. Tá sofrido para mim estar sentado aqui, mas eu fiquei até o final. E aí eu passei mais uma semana ruim. Mais um agravante aí também que nós estamos tendo no Brasil inteiro, que é essa epidemia gigantesca de dengue. Então, se cuidem também, né? Porque não é brincadeira, gente. Passar aí é complicado. A palavra certa é foda. É foda. Quem passou dengue sabe o que eu tô falando. Boa noite. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, né? Bom Também, né? dia. Todos os Bom dia, dias. Brasil. Boa tarde, Alemanha. Ah, falando em Dani, cara, né? Pra quem não conhece, a Dani aí é uma amigaça nossa aí que tem o canal, que eu não sei pronunciar o nome do canal dela porque é muito complexo, né, cara? Hexen Shoes Collection. Obrigado, Brody. É que eu sou alemão, eu moro no Paraná, mas eu sou alemão. Pô, Não, alemão, você tá foda, velho. eu também sou alemão, mas sabe como é que é, né, cara? Meu francês não anda muito bem. E tem que aproveitar também e falar, cara, que a Ana do canal Nômade Cósmica, que sempre nos acompanha nas lives quando a gente fazíamos, cara, ela também perdeu uma boa. Tá com a casa toda alagada também, né, cara? Ela conseguiu abrigo aí no Bardo, né, que é um outro canal que tem no YouTube de heavy metal e tal. Então, dei uma força para ela lá no canal, ela tem publicado, não sobre ela, inclusive, eu acho que ela poderia, né, muito bem aí abrir um Pix pra galera poder fazer para ela, porque não vai ser fácil a volta aí. Ela mora numa zona, na zona norte de Porto Alegre, que é uma zona que foi bem, que a enchente pegou em cheio também, né? Então, cara, sejamos aí, essa é a hora de colaborar com todos, né? Com todos os amigos, com todos os criadores de conteúdo independente e tudo mais. Mas não querendo se aproveitar da situação, né? Querendo crescer em cima das pessoas, né? Exato. Tem algumas pessoas aí que estão levando isso meio na brincadeira, porque eu ajudei, porque isso, aquilo, cara. Tá ficando feio, gente. Inclusive Então, fazendo collab, né? No Instagram. então Bom, tá fechamos. E é o seguinte, cara. É, Bom, acho que vamos parar um pouco de desgraceira e vamos ao tema do programa de hoje, né? Que a gente acabou não falando 10 minutos. Eu só queria trazer mais uma coisinha, cara. Parece que essas enchentes aí que aconteceram no Rio Grande do Sul foram maior que a de Nova Orleans nos Estados Unidos em 2005. Eu tava Olha tentando aí. buscar aqui alguns dados que eu vi algumas pessoas compartilhando, e aí eu me lembrei que, cara, que eu não tenho tanta certeza sobre isso, então eu também não vou trazer esses dados, cara, porque daqui a pouco o cara tá compartilhando coisa que não Fake deve news. aí. Exatamente. Então vamos deixar aí os principais meios de comunicação fazer isso, para a gente não ficar
compartilhando esse tipo de coisa, mas eu acredito que sim, tá? Pela quantidade de água, pela quantidade de terra alcançada. E o Brogi, tu sabia que eles demoraram 10 anos para reconstruir Nova Orleans? 10 anos. Cara, nós estamos falando dos Estados Unidos, ok. Nova Orleans não é um puta estado rico, né? Não é assim, não é Nova York, né? Não tem essa grandeza, mas mesmo assim, cara, são 10 anos. Agora tu imagina o que vai ser a recomposição do Rio Grande do Sul aí para a próxima década. Vai precisar de bastante empatia do poder público, né? Coisa que, enfim, não vamos tocar nesse assunto, senão a gravação vai para 5 horas. Vamos lá, então. Hoje a gente vamos fazer um programa especial aí, cara. A gente, até inclusive no desconecta.com.br, quero pedir desculpa aí para quem normalmente acessa lá para ver as notícias. O Brody com problema de saúde com dengue, e eu acabei semana passada saindo de casa na segunda-feira e só voltei no sábado, né? Então a gente não conseguiu atualizar muito. Estamos tentando voltar no ritmo, a internet também não está muito boa por aqui. O Brody continua ainda com alguns sintomas, então a gente está atualizando aos poucos o site, mas ele já começou aí já recomeçou aí com carga total, você já pode acessar, e a gente não atualizou muita coisa, então não vamos trazer nenhuma notícia essa semana, e vamos direto ao assunto do programa, cara. O assunto do programa é discos que estão fazendo 30 anos em 2024, cara, e tem disco, Brody. Tem muito disco, cara. Isso aí. E todos os gostos, né, cara? Todos os gostos. Eu até separei aqui, ó, eu meio que categorizei aqui pra gente poder bater um papo. Nós não vamos falar de todos. Não tem como, né, cara? Porque passa 50 dias, 60 quase. Por aí. Cara, isso que eu não peguei os da América Latina, que tem coisas legais, como Café Tacuba, que lançou um belo álbum em 1994, que é o Ré, que é um baita de um disco muito legal. Então, assim, a gente acabou deixando de fora. Eu não gosto muito disso, mas é uma verdade, né? O Brasil fica de costas para a América Latina, né, cara? A gente acaba não valorizando muito a cultura de outros países latino-americanos. Quem sabe até isso pode ser uma pauta aqui para o Desconecta. Deixa nos comentários se vocês querem ver essa pauta sobre o rock argentino, né, ou música da América Latina em geral, né, não necessariamente rock, não necessariamente argentino, porque a América Latina é muito mais que isso, tem Chile, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Paraguai, puta, tem país pra caramba, Peru também, puta, Peru tem uma banda muito legal de punk rock lá, né, cara, que foi uma das primeiras aí, que agora não vou me lembrar do nome. A gente comentou, acho, no Desconecta, já fez alguma matéria sobre isso. Tem no desconecta.com.br. Isso aí. Enfim, cara, assim, eu categorizei por algumas coisas, né, assim, tipo, metal, clássico, não sei o quê, e tem umas coisas que eu não consegui categorizar, porque, se você bem lembra, Brody, e eu acho que sim, os anos 90 foram esse mix musical, né, assim, trazendo influências de diversos lugares para dentro do rock, por exemplo, ou até para dentro do rap, né, como a gente tem aí o Beastie Boys, né, com a Your Communication, que é um puta álbum, são pesado pra caramba, assim, eles enfiaram o pé no rock, mas a gente tem Body Count, do ICT, que é um rapper que também meteu metal, então essas coisas eu acabei categorizando um pouco diferente. Nós vamos passar aqui rapidamente pela lista e vamos comentando alguns discos aqui, tá? Vamos começar, deixa eu pensar aqui, cara. Britpop, cara, que tem 2 ali, que acho que tá mais fácil a gente começar falando. Pode ser. Eu queria segurar os melhores pro final, né? Então eu acho beleza. que o Britpop e Grunge a gente deixa pro final. Fechou. Então vamos começar pelos 90s mesmo. Pode ser. Mais... Isso aí. Essa categorização do 90s eu botei porque, cara, aparentemente, assim, como eu falei, né, uma grande mistura que a gente teve nos anos 90, e isso acabou refletindo, por exemplo, neste belíssimo álbum do Jeff Buckley, que é o Grace. Que é o Grace, cara. Que é um disco, cara, que ele flerta com folk, mas não é só isso, né, Brody? Não. É um disco, assim, bem intimista, né, cara? E... Cara, é uma pena, assim, que depois desse disco aí o Jeff Buckley, ele não tenha mais estado nesse mundo, né? Porque é um disco muito, muito legal. Ele era um cara que tinha série de problemas, né, Marcelo? Sim. Ele tinha uma série de problemas, depressão e, enfim, problemas com a família e tudo mais, né? Mas ele, assim, quando ele foi lançado, eu não lembro, assim, dele ter ganhado tanta notoriedade, né? Puta, baita álbum, assim, assado.
deve ter tido resenhas, eu confesso que eu não lembro de ter lido nada nessa época, 94, há 30 anos atrás, faça conta, né? Uhum. Mas depois que aconteceu as fatalidades, ele virou um disco cult, assim, né? Que era um disco assim, se tornando referência em toda a década de 90, não só em 94, né? E uma referência futura para uma série de gente que veio depois, né, cara? Que ele abriu um precedente aí para fazer um som que ele fazia, né? Essa coisa mais, como você falou, folk, voz e violão, e enfim. Cara, é um disco que realmente marcou muito a geração, né? Foi importante, inclusive, para impulsionar esse tipo de som, né? Foi Visto total. que, apesar de ser uma música bacana de se ouvir, ela não era uma música em alta, assim, né? Não é um troço que a galera curtia pra caralho direto, assim, né? Era bem mais rock, né? O troço era um pouco mais Pesado, né? pesado, Guitarreiro. né? Tanto é que, como tu mesmo comentaste, ele não fez um puta sucesso na hora do lançamento, mas ele acabou se tornando um disco cult e um belo álbum. Belo álbum. Vamos lá, então. Cara, aqui a gente tem um clássico que eu fiquei em dúvida se eu colocava aí numa linha pop, hardcore emo, e eu acabei colocando ou rock clássico, e eu fiquei bem confuso na hora de colocar, que é o Weezer, né? Com o É seu o Blue Weezer. Album, né? Um clássico absoluto do Weezer, né? Eu acho que é o disco mais famoso deles, né? É. Porque aqui tem duas músicas, aliás, tem duas músicas nesse disco que talvez são as mais conhecidas dele, assim, que é o Buddy Holly, né? Isso. E Say It and So. Esse que é meio uma balada, assim. Tan, 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 tan. Cara, esse riff, duvido quem não ouviu. Você tocou na rádio, assim, tipo, que era de enjoar. Eu tinha uma banda essa aqui era uma das pontos altos que a gente tocava ali no final dos anos 90, 2000 e pouco e tal. Tinha que tocar esse som aí, cara. Então, eu até confesso que eu enjoei bastante de ouvir. Tive assim uma saturação de Wizard por conta desse som aí. Say It and So. Que difícil falar isso, cara. Então, meio que É. entrava a língua, né? Cara, é um descasso mesmo. Eu acho que, como tu comentou aí, é um clássico do Weezer, né? Talvez o álbum que não só estourou a banda pro mundo, acho que é o primeiro álbum deles, né? Se não me engano. Mas também fez com que a galera pirasse no segundo álbum, né? Eles acabaram fazendo um disco bem diferente aí do segundo álbum, justamente acho que pelo sucesso que alcançou. Os caras sempre foram, então, desde o primeiro álbum, muito bons de melodias, né? Esses tempos a gente tava. Qual é o disco do Wizard que a gente tava conversando, Brody? Que era. Que Ah, era numa linha Chamber Rock, que eles chamam, né? Era- aquele da capa do carro, pera aí. Já te digo. Eu vou procurar no nosso dicionário Procura. Nosso dicionário de amansa burros, né? Wizard Discografia. Ah, Diz. não, é o OK Human, eu acho que é o Ok, OK Human. Human, acho que é. Esse É aí. o do carro, né? Não, é um que parece um laboratório, assim. Acho que era pra tirar uma onda com o OK Computer do. Ah, é. Acho que é É. isso aí mesmo. É. E Ok, aí. Human, é isso aí mesmo. E ele Human. é um disco que ele é considerado um chamber Human. rock, né? Nos anos É, 60 tinha muito disso, né? Como se fosse uma orquestra de câmara do rock, assim, né? isso. Uma câmara do rock, né? Assim, no sentido de orquestra de câmara. E, cara, então quer dizer que eles já têm essa tradição de bons vocais, né? Boas linhas vocais, ótimos backing vocals. Eu acho que muito se deve também ao trabalho desenvolvido pelo Beach Boys, né? Aqueles caras eram muito fãs. Então é um disco fundamental, cara. Tem que ter esse Weezer, pelo menos, na sua coleção, se você é colecionador. É isso aí. Depois a gente chega com o que os anos 90, que eu estava comentando ali anteriormente, né, nessa miscelânea aí de sons, que os anos 90 acabaram se tornando, né? Que é o Beck com Mellow Gold. Que Um disco. disco pra lá de diferente, né? Pra Total. lá de diferente. É O cara lo-fi, né? lo-fi total. Iniciou, inclusive, né? É considerado aí a década de ouro do lo-fi, né? Tirando o garage rock lá dos anos 60, assim. Além de misturar umas coisas meio eletrônicas junto, umas colagens, né? Cara, Beck pra mim é um dos grandes artistas dos anos 90 e confesso que na época eu torcia o nariz, né? Eu também. Eu era metalúrgico, né? Metaleiro e torcia o nariz pra essa galera, assim, né? Então
Pra mim, um puta álbum. Acho que aqui que tem o clássico deles, até tava dando Loser, né? Loser. Lúcia desse disco, aham. Ah, que tem uma guitarra com slide, né? Um Isso. violão. Tocava direto na MTV, né, cara? Era um. Cara, tocava direto esse som na MTV. Foi ali que eu conheci. E confesso também que eu também, nesse começo aí, na década de 90 aí, no começo da década de 90, né, cara, eu tinha um lado mais obscuro, assim, né? De curtir a coisa mais podreira. A gente fala podreira, né? Death metal, thrash metal, as coisas mais gutural, assim, sabe? E aí a gente vai, conforme vai passando o tempo nosso mesmo, né, do ser humano, meu, teu, enfim, a gente vai descobrindo essas coisas. Eu descobri o Beck mais tarde, descobri várias bandas aí mais tarde, cara, e vou te falar, é um disco assim que é bem legal, cara, e por ter esse lado, como a gente falou assim, lo-fi, até uma mistura meio de indie, assim, né, coisa meio indie, assim, é um disco bem importante pra década de 90, né, cara. E, bom, o Beck é um cara que todo disco ele se reinventa, é tipo o Prince dessa época aí, né, cara? Foda, muito massa. Muito bom. Cara, ouça. Se não conhece, vai lá, Mellow Gold. Essa lista toda eu vou colocar na descrição também, então não se preocupe. A Will Communication do Beastie Boys, aí a gente já falou sobre eles. Cara, eles estouraram nos anos 80, né? Com Ricky Rubin, né? No selo do Ricky Rubin. Sim. Mas eles, nos anos 90, eles se mantiveram no auge, assim, né? Era um trio, né? Morreu um deles agora nos anos 2000. E, cara, é uma banda que é a cara dos anos 90, né? Assim, esses lances de. Assim como o Beck usava muitas colagens, tinha muita referência do hip hop, da cultura hip hop como um todo, mas não só do hardcore, que eles eram os três moleques de hardcore de Nova York que depois resolveram colocar o hip hop na história. Usaram aí samples do Black Sabbath, do Led Zeppelin, neste disco aqui também, inclusive. Sabotagem, né, cara? Esse disco Nossa, ali. cara, é sensacional. Esse é uma obra-prima, cara. Esse o cara tem que ter em Então, vinil. é, Vinil. vinil. Agora eu vou ter que esperar um pouco. Vamos ter, né, com essa história aí do. Teremos. Cara, eu coloquei aqui um disco. Daqui pra baixo a gente pode ser um pouco mais rápido, tá? Sim, vai lá. Que eu coloquei aqui um disco que é o Born Dead do Body Count, apesar de que o melhor disco do Body Count é o primeiro, né? Primeiro. O primeirão, né? Que tem Vai, todos Country os clássicos. House. Todos os clássicos. E que também fez essa parada de misturar rock, né? Metal, né? Nem era tão rock, mas é metal com rap, né? Lembrando que nos anos 90 tinha muita segregação, né? O rap era para negros e o metal era para brancos. Sim. E esses caras fizeram assim, né? Estouraram, né? Happy metal, né? Veio dos anos 80, mas que, né, levantou a onda foi nessa época aí. Cara, os anos 90 tinha isso, né? Tinha o Red Hot Chili Peppers, que tinha uma levada assim. O Faith No More também, no começo, tinha muito isso, né? O Mas eu Helmet. acho que assim, a síntese de misturar esse lance aí do rap metal é desses dois discos aí mesmo, que é o Beastie Boys, duas bandas, aliás, o Beastie Boys e principalmente o Barricado. Cara, o Ice-T é muito foda, né? Muito. E o guitarrista dele lá, com baita guitarrista, Ernie esqueci o C. nome, Ernie C. Ernest C. Ball. Esse É, aí, né? é, Tocava com a máscara do Jason, uma é. coisa meio de E que a galera odeia do metal ele, cara, porque ele produziu o Forbidden do Black Sabbath. E a galera verdade. odeia o Forbidden do Tem Black essa. Sabbath. Que merda. É Foda. da vida, né, cara? É da vida. Depois eu vou colocar aqui em ordem e vou fazer só um parênteses num artista que eu gosto muito, que para mim é um dos melhores álbuns, e eu não me lembrava que era de 94, porque eu já falei tanto deles aqui no Desconecta, no canal Desconecta, já fiz vários especiais sobre eles, mas não é sobre essa banda que eu vou falar agora, mas na sequência eu digo ela. A gente tem aí o Caius com Welcome to Sky Valley. Eles vão relançar o álbum, não teve uma festa, um show? Não, cara, eles tocaram no Lola, né, Lollapalooza, Coachella, que é pra comemorar os 30 anos desse disco, que foi o começo do fim, né? isso. E a partir dali eles lançaram mais um, eu acho, mas aí a banda se desfez, e aí delas surgiram outras. A mais famosa delas, enfim, Queens of Stone Age, né? Isso. Mas acho que assim, é o supra-sumo aí do Kyles, assim, essa coisa mais suja, né? Desert Rock, como ele costuma falar, é esse disco aí, cara. Esse é o ápice da banda, assim, descasso mesmo. Sensacional. Próximo álbum, Nick Cave and the Bad Seeds, pra Porra, mim,
o melhor álbum dele, né? Que é o Let Loverman. Love In, né? É o mais... Loverman foi regravada pelo Metallica, não, cara? Aquele disco de covers, não foi? Acho que sim. Acho que DVD sim. assim. Não tenho... Loverman. E Loverman. É Aquele um... disco de... Eu tô tentando achar, ver se eu... aqui na minha coleção fácil de encontrar, mas não tá. Puta Não álbum, tenho. né? Não tenho. Não tenho. Não tenho Grace, não tenho Weezer, não tenho Beck. Tudo falhas da minha... lacunas da minha coleção. Foda. Aqui, ó, disco Ó. absurdo, cara. Absurdo, É absurdo. muito bom. É o disco aquele que tu ouve do início ao fim, né? E não cansa. Tem muita coisa boa aqui, né, cara? Inclusive, acho que nessa época ele era namorado da PJ Harvey, né? Não tenho muita certeza se foi antes Também não lembro. ou foi nesta época ainda eles estavam namorando. E eles faziam uma grande dupla de composições, inclusive tem faixas que ele participa aí nas músicas da PJ, e eu acho que a PJ também participa algumas coisas da banda dele. E, por sinal, que tava botando agora uma matéria, vai sair dia 30 de agosto deste ano o próximo álbum do Nick Cave and the Bad Seeds. Ó. Wild God, se não me engano, é o nome do disco. Então a gente, passando pra próxima aí, vamos de Pride and Glory, né, cara? Uma das bandas mais legais dos anos 90, principalmente este primeiro e único álbum que faz essa mistura interessante de hard rock com southern rock. E aí, Brod? Cara, é o único disco deles, né? Depois aí ele... O que aconteceu? Ele já montou o Black Label Society, né? Ou ele tava no Oz ainda? Não, ele continuou em carreira solo. Carreira solo. Eu confesso pra você que eu não tenho assim tanto conhecimento do disco, nem da carreira do Black Label Society, né? Tenho começado a ouvir agora recentemente algumas coisas desde 2024. Então eu não posso opinar muito sobre esse disco aí, que eu não acabei não ouvindo muito ele assim, mas eu entendo a importância dele, né? Foi um disco legal por causa dessa mistura mesmo de hard rock com soundfare, né? É coisa do nosso amigo aí, lenhador. Vulgo lenhador, né, cara? Mas o legal do Zakk Wylde é que ele poderia ser metido a modelo, né, cara? Se ele tivesse continuado sem barba, cabelinho, liso, pá, né, meu? Ele foi pro lado mais roots da parada, né? Até hoje, né? Hoje principalmente, né? Então. Seguindo, cara, a gente tem aí um clássico dos anos 90 também, que é o Monsters, do R.E.M., né? Eu acho que tu gosta, tu conhece mais do que eu o Monster. Eu tenho ele aqui em CD, mas eu não ouvi tanto quanto tu aí, cara. Cara, R.E.M. é uma coisa muito louca, né? Porque eles queriam, com esse disco aí, fazer uma coisa um pouco mais... Não sei se a palavra certa que eu vou falar é essa, mais alta e mais cru. Uhum. E eles acabaram menos pop. Menos pop. E eles acabam conseguindo nesse disco aqui, né? Do Monster. Que é um disco muito legal, cara. Acho que da carreira aí do R.E.M., né? Esse aqui, se eu não me engano, já é o 9º disco deles. Não lembro. Mas, enfim, tem algumas músicas que são bem, bem conhecidas, assim, né, cara? E é um disco bem interessante, cara. Dentro da carreira do R.E.M. é um dos mais legais, assim, pra mim. Esse é o disco pós Out of Time. Out of Time. Então é isso. Eles queriam sair do pop, né? Que eles alcançaram mundial sucesso. Mundial com Out of Time. Né? Cara, por ter essa questão, assim, como eu disse, um pouco mais cru, né? Essa coisa mais crua, mais direta, assim, sem muita firula, enfim. Ele tem um lado um pouco... Você consegue notar algumas pitadelas do grunge no meio, alguma coisa assim de punk rock, né? Até glam, que era uma influência muito grande deles, assim, glam rock. Então tem algumas coisas perdidas no meio aí que deixa o disco bem interessante. Quem gostava muito deles era o Kurt Cobain, né, cara? O Kurt Cobain adorava o R.E.M., cara. É uma banda referência pra eles aí. Total. Depois a gente tem aí, que a gente colocou na categoria miscelânea aí, o The Cranberries, né? Que é uma banda que também impactou muito os anos 90, né? Foi, cara. E aqui tem Odd to My Family, né? Que eu acho que é... Sim. Tem também No Need to Argue, né? Acho que tá esse disco aí também, né? Não lembro. Acho que é sim. Acho que é a última música desse disco aí, música 13. É isso aí. Zombie também é desse disco, né, cara? Então, acho que é o disco mais famoso deles, assim, né? É Dolores, né? Dolores, isso. que é o nome dela, né? Isso.
Muito Vamos pro massa. metal então, cara. Nos anos 90 também Bora. teve muita mistura dentro do metal, né? E uma delas aí, uma banda que veio do hardcore, meio crossover aí, que é o Corrosion of Conformity, lançaram Deliverance, que tocava direto na MTV, um clipe. Eu não me lembro o nome da música agora, mas tocava diretaço. A gente teve também Dream Theater com Awake, eu acho que esse aí tu pegou bastante, né? Foi, bem na verdade, foi aonde eu conheci o Dream Theater, né? O Awake, daí depois eu conheci o disco anterior, que é o Imagine's Words, que eu conheci. Imagine Words, é isso aí. Uhum. Mas o Awake é o disco assim que me pegou, né, cara? Que bateu em mim, o Dream Theater. É muito legal esse disco aí, né? Bons Tem o tempos do Dream Helmet. Theater. Porra, demais, cara. E aí, ai, peraí, cara, tô me ajeitando aqui na cadeira e começou a dar câimbra numa perna. Por isso o barulho. Mas, enfim, cara, é o disco assim que realmente me prendeu a atenção, né? Porque eles tinham essa questão assim de ser bem sistemáticos com o som deles, né? Mas ainda eles não eram tão sistemáticos assim, entende? Sim. Porque chega Tinha uma feeling, hora né? ali tinha mais essa questão do feeling, do groove, né? Mas depois de um tempo, o Dream, eles, sei lá, eles acho que eles queriam mostrar muito assim coisas, muitos elementos, muitas camadas e acabou ficando um pouco confuso assim. Principalmente depois da saída do Mike Portnoy, né, com a entrada daquele outro baterista que o Mandini, que eu achava, nem vou falar a palavra porque senão o YouTube vai cortar nós. Indo pra essa linha de metal aí, a gente teve o Helmet com Betty, que é um baita álbum também, tocava direto uma faixa, principalmente no Fúria Metal. Eu não me lembro o nome da música, mas eu me lembro que tocava direto. A capa é maravilhosa, né? Parece uma mulher dos anos 60, assim, sentado num gramado, fazendo tipo um piquenique. Sim. É muito bacana. É uma banda acho que a música que tocava é a primeira mesmo, né? Acho que Biscuit for Smooth, acho que é. Isso aí, Faixa número exatamente. 3. Exatamente, essa mesmo. Essa eu acho que o Helmet poderia ter tido uma atenção maior, né, da crítica, né, e é uma banda que foi um dos braços aí, digamos assim, né, uma das raízes também do nu metal, né. É bem o comecinho, né? Com essas afinações um pouquinho mais baixas e tal. E a caixa também um pouco mais apertada, que daí dá aquele som um pouco mais metálico, assim, né? Então tem essa... É o comecinho do new metal aí. Tem grande influência. Exatamente. Falando em new metal, eu ia pular, eu ia falar da próxima, mas eu vou pular só por causa que tem conexão com o new metal. A gente tem o primeiro álbum do Korn, né? Que é uma referência no metal mundial, né, cara? Total. Que disco incrível, né? Acho que é um dos melhores deles, assim. Esse aquele outro da... Eu não lembro qual que é aquele que tem a capinha, assim, que tá tipo num precipício. Acho que esses aí são os melhores, assim. Mas esse primeiro disco do Korn é bem legal, cara. Pra mim é o melhor álbum do Korn, né? A menininha no balanço, né? É sensacional. Eu acabei comprando o ano passado em CD, né? Porque eu tinha fita cassete, assim, de gravar, né? Tinha de um lado Korn e do outro uma banda que muita gente não conhece, mas que era muito legal, que é Human Waste Project, uma mina que cantava. Inclusive ele teve uma fera aí com Jonathan Davis, essa mina aí. É bem desconhecida, mas é uma linha mais hardcore. Entra no mesmo new metal, mas ela é mais hardcore do que o Korn, Deftones, né? O próprio Cool Chamber. É uma linha um pouco mais reta, assim, mas é bem legal. Pra quem não conhece, fica a referência aí. Shoots and Layers, né? Blind. Blind, pô, Blind é do caralho, né? E o jeito de cantar. E aqui essa época é legal que a galera ficou muito de cara, né? Com a galera de metal raiz, né? Aqui que começou o Truzão, né? O Truzão ele ficou realmente de cara com o pula-pula geral, iniciado lá com Read the Noise, né? Com Anthrax e o Run DMC, se não me engano. Mas aqui consolidou esse heavy metal mais groovado, pula-pula, né? Groove metal, essas coisas. Falando em groove, cara, eu tô aqui com Infectious Grooves, com Groove Family Cycle. Essa banda é foda pra caralho. Um puta álbum. Não, olha os músicos, né? Vamos... Puta que pariu, né? O vocalista, como é que é o nome dele, cara? Que é do Suicidal Tendencies. Mike, sei das quantas. O Robert Trujillo no baixo. Que cara incrível, né? Só slap, cara, direto. Fudido.
É, eles vieram um braço do Suicidal Tendency, né? Um spin-off, né? Como a gente costuma É, dizer nos tempos modernos, né? Um spin-off do Suicidal os, Tendency. os Suicide acho que era mais pesado, esse aqui era Era. mais, um pouco mais groove, assim, né? É. Mais, O vamos funk dizer, metal, né? Esse aqui ele ia para uma linha funk mais funk metal. metal, enquanto o Suicidal trash, hardcore, né? Um crossover ali, né? Uma outra linha. Aham. E, cara, Violent Funk, velho, funk é muito bom, muito bom. Tocava direto também na MTV. Cara, quem não tocava. conhece Infectious Grooves tem obrigação, né? Acho que essa é a palavra, obrigação de conhecer. Porque é Total. uma puta banda e esse é um puta disco. E pra mim, um dos melhores discos dos anos 90, estou falando do Machine Head com Burn My Eyes, é um disco que me pegou muito na época. Comprei em CD quando foi lançado e há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos, teve um relançamento em vinil com uma mídia especial. E os caras fizeram poucas cópias e eu acabei embarcando e comprando também, porque é um álbum que me pegou demais, cara. E como eu Você fez falei, um vídeo no seu canal sobre eles, né? cara, pra mim é um dos melhores. É uma das melhores bandas dos anos 90. O Robert Flynn consegue fazer estar na linha tênue entre um groove, né, e o thrash antigo, né? É, isso aí. Total. Aí tá E ele, disco mesmo, cara. e ele consegue, e foi certeiro, acertou, foi um dos discos de estreia mais vendidos da Roadrunner, depois perdeu para o Slipknot em 2009, eu acho que é o primeiro, 2008. Desculpa, 99, 2009, nossa. 99 ou 98, que é o primeiro do Slipknot. 25 anos, 2009, né? Então, pra ter certeza agora. Então, um puta álbum, cara. Tem que ouvir Burn My Eyes, David. Cara, tem milhares de faixas boas aqui. É um disco meio coletâneo, assim, da banda, cara. E ele já tinha um lance, assim, que ele vinha de uma outra banda pesada, que era o Violence, né? Isso. E aí ele acaba saindo, enfim. E aí ele nasceu ali nessa Bay Area Thrashers, né, cara? Isso. Ele não morou ali, então ele conviveu com a galera, assim. Uhum. Metallica, Slayer, Exodus, né? E Exato. aí também tem outras coisas na formação dele ali que vem do Dead Kennedys, DRI, o Suicidal, então tudo isso aí acaba juntando lá na frente. Tocou no Forbidden também, acho uma banda de thrash metal bem old school, né, cara? Uhum. E aí aí no 90 e tal, ele monta aí essa banda chamada Machine Head, que tá até hoje. Cara, nunca vou esquecer. Até a gente já comentou sobre isso, tem um canal no YouTube, eu não lembro qual que é o nome, cara. Mas é as bandas que vão tocar num boteco, acho que, sei lá, cara, pra 70, 80, 100 pessoas no máximo, assim. E eu vi o show deles, cara, que uma energia, assim, cara, que banda massa, cara, É sabe? Acho que foda. foi uns 2 ou 3 anos atrás, numa reunião aí da banda, assim, que tava comemorando não sei quantos É anos, esse disco aí, enfim. do Burn My Eyes, tava Formação, comemorando esse. formação, formação original, assim, cara, que banda massa. O baterista é meio tiozão, assim, cara, é o único cara que destoa da galera, que o cara tem cabelo curto, assim, é meio estranho, mas toca pra um caralho. E ó, vou te falar, cara, se você não ainda morde assim, sei lá, cara, torce o nariz pra eles, vá ouvir, cara, esse disco aí, porque é foda pra caralho. Esse e o segundo, pra mim, são os melhores álbuns dele. Depois tem o Blacknet, que já é 2000 e pouco. Eles deram uma caída depois desses dois, que acho que entraram muito no metal e se perderam na característica do som da banda, né? Foram recuperar depois ali no Blacknet, um disco anterior, se não me engano, que é o Lust, alguma coisa, que também é bem bacana, mas eu ainda prefiro, pra mim, o álbum da minha vida desta banda é o Burn My Eyes. E vamos Baita depois de disco. clássico, né? O último disco com. Como é que é o nome do cara na banda? O guitarrista lá, o que todo mundo quer que volte pro Marty Megadeth. Friedman. Marty Marty Friedman, Friedman. isso aí. É. O último disco com Marty Euthanasia. Friedman e Euthanasia, um descasso, né? Um descasso totalmente diferente do que Megadeth fazia. Total. Disco bem produzido, timbres maravilhosamente escolhidos para guitarra, bateria. E aqui eu acho que o Megadeth acertou a mão e daqui em diante eles acertaram uma fórmula que continua. Claro, depois se perderam no meio do caminho também, mas que fizeram bons discos depois disso, né? Sim. Aqui tem umas músicas que eu acho que foi assim a porta de entrada do Megadeth para um som como o Metallica já tinha feito em 91, né, com o Black Uhum. Album. Uhum. Acho que o Euthanasia foi aí
o disco deles comparado assim com o Black Album, porque aqui tem uma pseudo balada, né? A Tem. Tulemon, Tá tudo que tá lemão. aí. Tem uma outra sonzeira, chama-se Train of Consequence. Cara do céu, que Uma disco guitarreira, massa. né? Tá Uma louco. riferama, assim, um atrás do outro, né? É o jeito que a gente gosta, né? Dave Mustaine tem que ser assim, cara. Não dá pra perdoar, né, cara? Isso aí. Cara, Não. depois a gente tem um baita álbum aí do Nine Inch Nails, que é o The Downward Spiral. Cara, esse disco é muito legal por diversas coisas, né? A gente tava falando sobre mistureba dos anos 90, e esse álbum, ele entrega isso, né? Essa mistureba dos anos 90 acrescido de industrial, né? Do som que não costumava ser mainstream, digamos assim, né? Não chegou a ser um puta mainstream, né? Mas ganhou sua relevância e tocava na MTV, e tocava em rádio, né? Então, baita álbum, cara, baita álbum. Segundo disco deles, e cara, ele tem essa questão assim de ter essa música industrial, né? E uma coisa que depois ficou mais famosa, chamado metal industrial, né? Onde daí tiveram várias bandas aí, né? Fear Factory e The White Nail Zombies. Bomb, que veio depois, que todas foram White Zombie, o Ministry, né? Então várias bandas que foram se encaixando que tem assim essa inspiração nesse disco aí. E, cara, aqui tem uma música chamada Hurt, né, cara? Que o nosso grande aí, Johnny Cash gravou, né? Hurt. Pra te ver a importância. Só fazendo um adendo, né? O Ministry ele é anterior ao Nine Inch Nails, tá? Porque o Ministry ele tocava, inclusive, meio techno, né? Ele é daquela cena de techno e depois. Então, virou industrial, né? É isso aí. Puta disco, inclusive Ministry recomendo. Lançou esse ano também, baita álbum, na mesma linha, né? O Ministry, depois que ele acertou a mão, ele não mudou mais a linha. Digamos assim, é o Iron Maiden do industrial. O AC/DC do industrial. AC/DC do industrial. É isso aí. E depois a gente tem uma pedrada, né? Eu acho que muito mais que uma pedrada, um tacape na orelha, uma barra de ferro na orelha. Tô falando do Pantera com Far Beyond Driven, né? Um álbum cavalar, né? Porra, cavalar, cara. Esse disco é incrível. 5 Minutes Alone, né? Nossa. Porra, isso aí tocava demais no Fúria Metal, né, cara? É assim, é uma evolução do Pantera, então acho que esse disco aqui é bem assim o divisor de águas da carreira deles, né? Porque aqui eles começam a ficar afinação mais baixa. Nossa, é podreiro. Mais riffs, assim, e é um disco pesadaço, cara. Nossa. O Pantera sintetiza tudo que o metal foi nos anos 90, cara. É a banda de metal dos anos 90, assim, sabe? Pra mim, né? Com todos esses discos aí. E acabou, né, cara? Nós temos um amigo, ou ex-amigo, enfim, como é que eu queira definir, que falava que banda boa é banda que acaba. Então, se o Pantera acabou, significa que foi uma banda boa. Foi uma banda boa. Acabou depois de 2 discos, mas voltou, né? Pra quem não... O tributo ao Pantera aí, né? Voltou. Galera que gosta. Depois a gente tem Prong, que também lançou um ótimo disco com Clean Sing, na real, que é uma banda também que vai na linha, no sentido de deveria ter mais espaço, deveria ser mais reconhecida, total. Que vai na linha do Helmet, assim, também, né? É porradaria. Riff atrás de riff. Né? Crossover, isso aí. Uma coisa meio de crossover, assim. Essas bandas, cara, de Nova York, assim, que tem várias, assim, desse estilo aí, né? Prong, Helmet, o próprio Anthrax, cara, tem um estilo bem, assim, peculiar, né? Uhum. Então, aí, no caso do Prong, cara, além disso que a gente falou do crossover, eles também tem um pezinho, assim, no metal industrial, né? Em algumas coisas, assim. Muito. Mas acho que o gênero que mais a gente pode, sei lá, categorizar ele, se é que há uma categorização para isso, é o metal alternativo, né? É verdade. Foi esquecido esse gênero, né? Então, metal alternativo. Ó, e essa banda aqui, cara, a próxima, e esse disco em especial, foi um dos discos que eu mais ouvi dessa banda, porque eu peguei o lançamento na época. O Divine Intervention, do Slayer, é lindo do início ao fim, cara. Esse é um daqueles discos que o cara enfia o fone no ouvido e vai sozinho, vai trabalhado. Tu cria uma barreira
contra o universo, contra a sociedade, que tu não escuta mais nada na tua volta, né? Verdade, cara. Esse disco eu comprei no lançamento também, eu vendi ele, né, cara, porque a pandemia eu tive que fazer umas coisas aí, tive que me desfazer, e como eu não tava mais ouvindo, não tava mais nessa fase, mas o Divine Intervention pra mim é o disco, assim, ou o Bostaff na bateria, né, que é o auge pra mim do Slayer, assim, Killing Field, Sex Murder Art, Divine Intervention, Tem muito. Head, Mind Control, puta disco foda, cara, meu Deus. É uma paulada do início ao fim, não dá respiro, né? Total. Não dá, cara, não dá. E a produção do Ricky Rubin, né? Só, fim. Acabou a live. Indo nessa linha aí dessa galera mais trecheira, o Low também é um baita álbum do Testament, que foi lançado em 1994, muito bom mesmo. Cara, eu julgo dizer que foi o álbum que eu mais ouvi do Testament, até mais do que o primeiro álbum que é o mais conhecido deles, justamente porque eu acho que é o auge ali, 94 foi a minha... eu já tava 1 ano no som e aí eu comecei a entender o que acontecia, né, com as bandas, quem eram as bandas e os lançamentos da época. Assim. E esse disco me pegou também bastante. Total. Eu ouvi mais esse que o outro também, cara. A capa me atraía bastante. Nessa época aí eu frequentava muito uma loja de CDs aqui em Pato Branco. Cheguei a trabalhar nela depois aí. Então, como às vezes eu ficava sozinho e eu gostava de expurgar meus demônios na hora do almoço, que eu ficava lá, às vezes colocava a testa no ouvir. Botar os demônios pra fora. E no volume alto, cara. Claro. Bem na frente do mercado, ainda o pessoal falava assim, puta, o que esse cara tá fazendo? Deve estar drogado, só pode. Cabeludo ainda. Chapado de música, né? Total. Ou não. Ou talvez. E, cara, pra finalizar aqui o metal, né, a era metal, eu tenho uma outra banda que eu coloquei no Classic ali, mas que poderia se encaixar com metal, mas eu vou finalizar ela aqui, que é os nossos amigos do metal espadinha do Stratovarius, né, com o disco Stratovarius. Cara, uma banda que também marca os anos 90, né, assim como todas as bandas de power metal ali, né, quem passou pelos 90, de alguma forma, acabou, se gostava ou não já é uma outra coisa, mas acabou batendo de frente com esses caras. Sim, eu ouvi durante muito tempo Stratovarius, Rhapsody, Sonata Ártica, eu era dessa linha aí, principalmente por causa do Angra, né? Era uma banda brasileira que eu gostava, tenho quase toda a discografia. Mas, por conta de não ouvir mais e tava aqui precisando fazer girar, eu acabei vendendo os discos. Acho que sobrou um aí deles, que eu já te digo qual que é. Deles, que é, eu acho que, não sei se é o Infinity. Deve ser. Que é ou o Visions. É um desses dois aí que sobrou aí pra mim. O Visions eu ouvi mais deles, dos que eu ouvi do Stratovarius. Que é o que eu tive na época. Vamos para o hardcore punk, hardcore californiano, punk hardcore melódico, hardcore punk também, né, que é o que a galera chama originalmente, ou pop punk, né? Vamos começar com o primeiro clássico pop punk, né, na veia, né, que a galera pirou quando começou, principalmente a galera que andava de skate, pelo menos aqui na cidade onde eu morava, que é o Green Day com Dookie. Inclusive eu andei de skate uma época, hein? Eu também tentei subir no carrinho. Mas eu andava, fazia as manobras e tudo, só que era o skate que só tinha uma aba atrás. Tu é velho, hein? Caralho. E tinha até... Vou falar uma coisa que quem é do skate das antigas não entender, cara. Quando a gente andava no skate, nós tinha saboneteira atrás, tá ligado? Que é isso aí? Claro. Então você também é velho. Tinha saboneteira atrás, tinha um protetor na frente, nos truck e nas laterais ainda. E a gente fazia o que dava pra fazer. E o Duke foi o disco que meio que sintetiza tudo isso aí, né, cara? Claro, depois a gente, ainda na sequência, tem outras bandas que daí bem mais voltadas pra essa linha do skate, assim, né? Mas o Duke era o pop punk, assim, mais divertido, mais alegre, né? Isso aí. Que aí acho que teve 4, 5, 6 músicas desse disco que tocou assim, tá louco. Se ligava a rádio, cada hora era uma música deles tocando na rádio. É verdade. Inclusive, até quem não gostava de hardcore ou quem não gostava de punk gostava de Green Day, né? Mulheres que normalmente não eram, na nossa época, né? Não eram tão chegadas ao som pesado. Hoje tá mais
distribuído isso, né? Mas na nossa época não gostavam, tanto não Sim. tinham, e gostavam de Green Day, por exemplo. Green Day, todo mundo gostava. Não só do Green Day, mas também da próxima banda que... nem só do Green Day, mas da próxima banda que a gente vai falar também, que é o Offspring, né, cara? Que lançou o Smash também nesse ano aí, né? Que também é um disco legal, cara. Esse aí eu tenho. Até 2, inclusive, aqui em casa. Então manda um pra mim aqui que eu tô sem. Esse eu quero. Esses tempos eu quase Tá eu bom. comprei. Será que eu comprei? Não lembro se eu comprei ou não. Não comprei, acho que não comprei. Bad Habit. Ah, Cara, aqui tem Come Out of Play, né, cara? Que acho que Get é Away. tipo Starway to Heaven deles, tá ligado? Mas tem também Sonzeira, Gotta Get Away, né? Offspring, Gotta Get Away, Nitro. Nitro. Sonzeira, cara. Que disco. É. Sonzeira. E esse aqui, aqui começa, né? Inclusive, acho que é o disco mais vendido da Epitaph, que era do guitarrista do Bad Religion, né? Um selo independente, que foi aí que os selos independentes começaram a aflorar pro mainstream, né? E esse disco aí foi um dos responsáveis. Falando em discos responsáveis pelo estouro do hardcore californiano, ou hardcore melódico, também punk, né? A gente tem o Nofx com Punk na Drublic, que é sensacional também, tem vários clássicos aqui desta época. Um disco também... Esse tem capa bem emblemática também, né? Bem Isso. Né? Assim como o próximo, que é o Rancid, com Let's Go, que é também um puta álbum, né, cara? Então esses 4 discos, aliás, são, acho que é a base do hardcore californiano, que a gente poderia dizer aqui, né? Não sei se chamavam assim na tua região, mas na minha região a galera chamava de hardcore californiano, que era o hardcore Aqui melódico. Era hardcore mesmo, assim, não tinha essa denominação porque era mais interiorano, assim, então, tipo, era, o que você vai estar ouvindo no FX? Hardcore, beleza, era mais categorizado, assim, hoje a gente entende que realmente, né, é hardcore californiano. Até porque, cara, não é todo mundo que tinha acesso a MTV, né, porque MTV era só que era rico, né, então, tipo assim, tinha que ir na casa dos amigos e tal, e não era todo mundo também que curtia isso. Porque o skate, nessa época aí, que andava de skate e tudo mais, era, cara... Marginal, né? Eu sou um fudido mesmo, né? Andei de skate, fui cabeludo, tive banda. Só errado, só coisa errada, velho. Tudo certo pra dar errado. Então é isso aí, cara. Estamos no mesmo caminho. Tamo junto, toca aqui. Tamo junto, toca aqui. Vamos de Classic, então. Cara, tá aqui uma das bandas que eu mais ouvi de Classic. Né, eu coloco no Classic porque, mesmo sabendo que é progressivo ou psicodélico para alguns, não tem como não chamar de uma banda clássica, né? Que é o Pink Floyd com The Division Bell. É um puta álbum. Eu me lembro, até sempre quando eu falo desta fase do Floyd, eu falo que eu vi o ao vivo na Bandeirantes, que passou do Pulse, junto com o meu coroa, né? Meu coroa gostava de Pink Floyd, né? Não ouvia muito em casa, mas gostava. E a gente viu junto aquele... E é um puta disco. E esse disco aqui é a mostra de que o David Gilmour é um puta compositor, né? E um puta guitarrista, né? O cara isso a gente já sabia. Timbre único. Lógico. E assim, pra mim, cara, nesse disco tá, pra mim, seguramente, assim, uma das músicas mais bonitas que o Pink Floyd já fez em toda a sua carreira, que é Coming Back to Life. Linda. Que ela começa de uma, sabe, ela sei lá, cara, ela me faz viajar de uma maneira que eu não sei te explicar. Eu tenho um DVD que é tipo Unplugged do David Gilmour. Ele toca essa música com violão, cara, com um violino, uma coisa, sei lá, cara, te explicar, não consigo te explicar, é só vendo pra ver, crer mesmo. Eu vi ele tocar ao vivo, né? Quando ele tocou essa música ao vivo, cara... Cagou nas calças. Nossa, eu caguei nas calças. Tá muito louco. É nesse disco que tem High Hopes. Desse disco tem High Hopes. Para mim, uma das músicas mais bonitas do Floyd. Eu sei que você é apedrejado por isso, mas também acho sensacional. Esse disco para mim é muito bom, cara, do início ao fim, né? Eu tenho ele numa edição que saiu agora, uns 3 anos atrás, em vinil, que é duas músicas de cada lado. É um disco duplo, né? Virou um vinil duplo. E, cara, a qualidade é impecável, cara. Tu ouve até o cara coçando a palheta nas cordas. É sensacional essa edição. Mais clássico pela primeira vez.
Que disco massa. Voodoo Lounge dos Que Stones, disco né? massa. Esse disco, acho que foi a primeira. Não foi a primeira vez que eles vieram pro Brasil, né? Porque acho que já tinham Foi. vindo Foi a antes, não primeira. foi? Foi a Foi a primeira. primeira? Aham. Foi nesse show aí que foi na Praia de Copacabana? Foi Exato. gratuito? Esse aí mesmo. Então foi o show que eu perdi. Não, Mas, cara. cara, Esse show não foi não lembro. no Rock in Rio? Não, eles nunca tocaram no Rock in Rio Hollywood aqui, não. Rock? Teve um evento grande com eles. Vamos procurar no Google para não falar cagada, né? Bridge to Babylon. O do Hollywood Rock, acho que foi o Bridge to Babylon. Ah, tá. Então acho que foi no. 96, hein? É. Mas é isso aí. Cara, esse aqui é um disco assim que. Aí a MTV já tava no auge, né? E aí aqui tem as várias músicas do Stones que chegaram a tocar na MTV, né? Love Strong. Cara, Love Strong chegou a tocar no Fantástico quando foi o lançamento, né? Aquele clipe onde eles são todos gigantes andando no meio da cidade, né? Acho que é esse aí mesmo. É isso Tem uma mesmo. música que eles tocam até hoje, duas músicas, aliás, que eles tocam até hoje, assim. Volta e meia tá no repertório deles, que é You Got Me Rockin' e Out of Tears, né? Cara, Uhum. Out of Tears, meu. Ó, eu sou suspeito em falar, né? Porque eu sou muito fã de Stones e esse disco é muito, muito, muito legal. Mas You Got Me Rocking é sensacional também, velho. Porra, é demais. Esse disco inteiro é bom. Cara, esses dias eu tava vendo aquele B3 mais um, que é o cara aquele da ESPN. Sim, é o Com, Barcinski, o filho da Elis lá, e mais o isso. nome desse cara. Aí o filho da Elis teve a pachorra de dizer que o Keith Richard não é um homem riff, um riff man. Quase que eu A desliguei, ideia tá? é dele. Bom, foi zoado até o final do programa, né? Até pelo Blue Ice, que é do Ice Blue Ice Blue, que é do Racionais. Até ele tirou onda com o cara. Tá louco, cara. Olha a Tá pachorra louco. do cara, né, velho? Não sabe nada de som. Ok, música brasileira é muito bom, mas essa aí ele pisou na bola. Brody, já estamos com 1 hora de programa, vamos dar uma acelerada. Bora, Porque cara, a gente escolhe os tem. melhores aí. Acho que agora a gente vai deixar toda a lista do que a gente tem falado aqui, cara, aí na descrição Isso, boa. dos áudios e enfim. Que vai ter muita banda, assim, porque se a gente ficar aqui, acho que tem mais umas 20 Bah, bandas pra gente falar, cara. tem coisa pra caralho. Vou passar por cima, porque eu acho que é importante, né? Assim, falar só, pelo menos. The Black Crowes com Amorica, disco que tocava direto na MTV. Sensacional. Uhum. The Coach com The Demais. Coach. E o Tom Petty com Wildflowers. 3 discos obrigatórios aí na coleção de qualquer um, ou pelo menos pra conhecer, né? Se não é colecionador. Vamos de Total. Brasil, Zil. Bora. Vamos- Tem bastante coisa que foi lançada nesse ano aí que foram assim, tipo, ditaram a regra dos anos 90, né? A Exato. gente abre com Da Lama ao Caos, Chico Sainz, que lançou um Zumbi, que é um. Cara, esse disco é Obrigatório. o disco que ia estourar a banda a nível mundial, assim, daí só que logo depois teve as fatalidades, né? Tem Carne Crua, do Barão Vermelho, que também é um grande disco. Cássia Eller, da Cássia Ousa Eller. dizer, só um minutinho, Brody. Ousa dizer que foi o último grande disco do Barão. Continua. Do Barão? É. Eu também. Aí nós temos o disco, acho que é o disco de estreia da Cássia, né, cara? Uhum. Cássia Eller. É o primeiro disco aqui, é o disco que tem malandragem, ela canta Por Enquanto, Total. Relicário, Luz dos Olhos, All Star, só essas 3 aí do Nando Reis, Segundo Sol também, né, cara? Então dá pra ver a importância desse play aí. Assim Caminha a Humanidade, cara, que daí essa música aí é a abertura da Malhação, né, cara? Durante sei lá quanto tempo foi, né, cara? Exato. Acho que um dos últimos grandes discos, assim, também do Lulu. Tem o disco do Rapa, que é o Rapa mesmo, né? Uma obra. O disco de estreia do Raimundos, que aí essa banda aqui, quando misturou baião com rock and roll, pegou todo mundo no contrapé, né, velho? Pô, quem são esses caras? Baita banda, né, cara? Puta merda. Que deu todas as tretas, enfim. E aí, pra terminar também nossa parte nacional, nós tivemos o Calango do Skank, né? Cara, eu ouso dizer que essas 4 bandas
Chico Sainz, Nação Zumbi, da Lama ao Caos, o Rapa, Raimundos e Skank foram o que deram o tom dos anos 90. Claro, teve Pato Fu, teve outras, mas essas aí foram com certeza umas das mais importantes. Né? Assina embaixo. Assino com o relator. Eu acho que falta agora aqui Classic. Cara, a gente passou, quando falou de Classic Rock, eu passei batido, na real, culpa minha, o Black Sabbath com Cross Purpose, que tá sendo relançado agora, né? Pode falar. Pra mim é tipo assim, top 5 do Black Sabbath, cara. Porra. Eu sei que tem gente que não curte e tal, mas pra mim é. Ousado. É um grande pesado, Tony Martin cantando para caralho, e Bob Rondinelli na bateria, né, cara? Bob Rondinelli é um baita bateria, é uma questão pessoal, tá? Se você não gostar, não xinga o Brodinho, não. Vai a merda, digo. E o seguinte, cara, vale lembrar só que o Tony Martin, a era Tony Martin foi relançada agora, então corra atrás que vale muito a pena para quem gosta, né? Não faz muito a minha cabeça, mas eu entendo da importância, principalmente para não deixar o Tony Iommi sozinho no mundo e de lado, né? Sem compor. Foi muito. Tu quer fazer grunge versus Britpop ou o que nós fizemos aqui? O que você acha mais importante? Eu acho que tem esses dois discos do Britpop são os mais importantes dos anos 90. Vamos dar uma passada meio no geral no grunge aí? Vamos. A gente termina com o Britpop. Vamos lá? Vambora. Nirvana Unplugged. Bora. Cara, eu nem vou falar nada sobre esse disco. Ele é infalável. Irretocável. A gente já falou sobre, teve uma edição aqui sobre o Kurt Cobain, seus últimos dias. Eu fiz um vídeo também no canal do Desconecta agora há pouco sobre o livro que eu acabei lendo, só retomando que nessa época o Kurt Cobain tava mega louco de heroína, fez o show mega louco de heroína, e, cara, dali pra frente não durou alguns meses, em abril, na realidade o disco saiu depois da morte dele, né? Ele se acabou tirando a vida dia 5 de abril. Para mim, um dos melhores álbuns da era grunge, Super Unknown, do Soundgarden. Assina com relator ou não? Assino com grau, gênero e grau. Puta álbum. Baita disco. Black Hole Sun. Pra mim, o melhor álbum até a faixa 12. Eu acho que eles são 16 faixas, depois ele dá uma cansada, mas se fosse até a faixa 12, seria um álbum perfeito. Né? Ele não é perfeito porque ele tem essa gordura que os anos 90 acabou trazendo para os discos por causa da mídia, né? Da tecnologia que permitia discos com 90 minutos. Né? Uhum. Depois, a minha escola de rock alternativo, que é o Dinosaur Jr., com o meu disco favorito da banda, que é o Without Sound. Pra mim é o meu também. Ouça aí do início ao fim, vá ouvir de Dinosaur Jr., faça um bem para suas orelhas, vai conhecer a história da banda. Inclusive hoje publiquei uma resenha sobre o último álbum do Jay Mascis, que é o vocalista e cabeça da banda. Ele fez um puta álbum lançado esse ano, What Do We Do Now? E Without Sounds é irretocável, tem que se ouvir, obrigatório. Sim. Para qualquer um. Outro puta álbum que também, cara, é difícil não falar desse disco também, né? Alice in Chains com Jara Flies. Demais, cara. Que disco legal, cara. Foda, né? Foda. Lançaram um disco agora com umas mosquinhas mortas dentro, né, cara? Rolou uma discussão aí, mas... mas enfim. Pô, aqui tem Nutshell, né, cara? Só por essa aí já vale o disco inteiro. Esse disco tem algumas faixas que entraram no acústico, né? Do Alice in Chains, que é um puta acústico também, junto com o acústico do Nirvana. Próximo, Brody. Próximo é o Purple, do Stone Temple Pilots. Puta. Que banda foda, cara. Eu curto demais essa banda. Bom, Vaseline desse disco, né, cara? Big Empty é desse disco aí. Esses dois primeiros álbuns do Stone Temple Pilots são irretocáveis. E aqui tem só Interstate Love Song. A gente tem também a esposa do Kurt Cobain com a banda Hole, com Live Through This, que é um puta álbum. Eu fiz a aquisição esses dias porque eu não tinha na minha coleção. E, cara, que álbum massa demais, cara. Demais, sujo. Lamacento. Lamacento, isso aí. Tem que ter. Tem que ter. Hole é uma banda... Cara, é que assim, ela foi ofuscada, né? Porque nessa época já tinha Nirvana, tinha várias outras bandas aí. Então
meio que passa meio batido, assim, nessa época aí, sabe? É. Mas esse disco aí, que é o Live Through This, né? Com essa capa aí, acho que é uma Miss alguma coisa, né, cara? Segurando um buquezinho de flor ali e tal. É muito incongruente, né, cara? É, É um disco legal, vai vir pra você ver. é. Ah, É massa, cara. é pesado, é pesado. Exato. É pesado, né, cara? E além disso, também ela foi ofuscada por ser esposa do Kurt Cobain, né, cara? E se meter em Também. algumas baixarias, sei lá que a gente poderia dizer, né? Em algumas brigas de graça. Então acabou ganhando uma. Como é que se diz, né? Ganhou. Ficou mal falada, né? A Courtney É, Love na época, né? isso aí. Cara, daqui tem uma banda que estourou muito na época, né? Eu já colocaria isso aqui no pós-grunge, que é o Bush com Sixty Bush. Stone, baita É. álbum da banda, mas eu acho que são ingleses, né? E por isso, Sim, mais por isso que eu colocaria no pós-punk. Pós-punk não, pós-grunge. 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 Eu concordo com você. É, 3 grandes sons aí nesse disco, né, cara? Machine Head, Glycerine, Come Down. Tem Bomb aí também, tem tem. Testosterone, tem Ex-Girlfriend. É um disco muito legal, mas só pelo Machine Head, que acho que é a mais famosa, Come Down ali também, e a Testosterone valeria todo o disco, cara. É. E é uma outra banda que também precisaria aí de ser mais reconhecida hoje, né? Ela acabou ficando meio ofuscada, né? Voltou o ano passado, né? Voltou. Ele não era casado, o vocalista ali, como é que é o nome dele, cara? Esqueci o nome dele. Já vou lembrar. Deixa eu pegar aqui no É nossa Massabu. colinha. Nossa colinha. Cadê o nome do cara, velho? Gavin Rossdale. Esse Ele mesmo. foi casada com a moça lá do No Doubt, não foi? Eles tinham um Foi? relacionamento de inverno, né? Exatamente. Baita casal bonito, cara. Tá louco. Boa. Depois, cara, a gente tem o L7, que esse não é o principal disco do L7, mas eu quis colocar aqui porque o L7, além de ter retornado aí, o ano passado eu acabei indo ver eles aqui no show no Bar Opinião, eu entendo que é Uhum. uma das bandas mais importantes femininas da história do rock aí, né? Obviamente Legal. tem outras bandas femininas importantes, mas essa aqui é uma banda que levantou o feminismo junto com o Hole, junto com o Bikini Kill, né? Que tiveram aquele Riot Girl, né? Aquele movimento Uhum. ali daquela região de Seattle, Los Angeles ali, que realmente levantavam a bandeira do feminismo. E esse disco, apesar de não ser o principal, é um bom álbum, cara. Aliás, é um excelente álbum. É um excelente álbum. Kill My Fire, Question, não sei o que lá. É desse disco. Mas eu sempre gostei mais do Babes in Toyland, cara. Gostava Conhece mais essa do banda? Baby. Sim, a Kurt Cobain veio. A Kurt Cobain. A Courtney Love veio do Babes in Thailand. Eu gostava dessa banda pra caramba, cara. Então, acho que eu tenho gravado eles numa fita de vídeo, assim, VHS, cara. Uma música deles que tocava no MTV. E aí eu vi aquilo, assim, eu ficava impressionado com aquela. Que era um power trio, né? Isso. 3 garotas. Bem massa. É um Isso aí. baita banda, baita banda. É legal, cara. Toda essa cena Riot Girl aí é bem interessante de ouvir. É muito calcada, assim como o grunge no punk, né? Mas talvez mais lamacento em certos momentos. Uhum. Show. Mark Lanegan, vocalista do Screaming Trees. Esse aqui é o segundo ou terceiro álbum dele solo. Cara, o Mark Lanegan é aqueles caras, que a gente pode chamar de artistas malditos, né? Assim, que ele não Total. estoura, mas é um puta artista. É um puta artista. Fim. Esse disco é muito legal. E fim. E foi lançado pela gravadora Sub Pop, né? Que É também isso. era junto com a Epitaph, assim, foi uma dessas gravadoras aí que lançaram várias coisas legais. Independente. Depois a gente vai na área Independente. na área que o Brody entende muito mais que eu, que é o Pearl Jam com o Vitalogy. Cara, esse disco que eu demorei pra ter, mas aqui tem grandes sons, né, cara? Corduroy é desse disco, Nottingham é desse disco, Betterman, cara, o que eu vou falar sobre Betterman? Os caras, tipo, tocam pra caramba esse som aí, né? E é um disco, assim, que sempre eu via ele, cara, pelo fato de ter aquela capa diferente, assim, que é uma capa meio de papel, você abre assim e tal. Eu até cheguei a ver uma edição original, assim,
lançamento mesmo desse disco aí de 94 em vinil, num cara lá de Fortaleza, Marcelo. Porra, que massa. O cara tava vendendo e não tava caro, assim. A gente vai fazer uns 2 anos já. Acho que o cara tava pedindo R$180. Porra. Pô, para um disco original tava legal. Só que quase R$200 em envio. Eu falei, não, cara, fica contigo aí, tô fora. Aí não compensa, né, cara? Não tem como, né? As coisas que a gente sofre como colecionador. Mas aí eu consegui comprar em CD, que eu acho que nessa época o jeito certo de ouvir esse disco já era o jeito de você ouvir em CD, porque tem essa também, né? O disco foi lançado pensado no CD. E aí o disco de vinil já não era mais a bola da vez, então o jeito certo de ouvir esse disco teoricamente seria no CD. O CD tá aí. Fiz uma... Ainda estou fazendo, falta acho que 1 ou 2 aí. Mas mergulhei esses dias aí, igual nosso amigo Júlio, né? Na discografia do Pearl Jam, tem muita coisa boa, cara. Meu Deus, é muito legal. O Pearl Jam é uma banda que eu peguei birra não por culpa do Pearl Jam, mas do pós-grunge aí, que Creed. e aí seus milhões de filhotes, né? Eu acabei pegando birra com o Ed Vedder, porque a voz dos caras, os caras queriam ser o Ed Vedder, né? Uma hora dessa eu vou tirar essa birra e vou atrás pra ouvir direitinho, com calma, toda a discografia. Eu gosto muito dos 2 primeiros álbuns, que é o Ten e o Versus, que eu ouvi muito na época, mas depois eu acabei me perdi justamente por causa das outras bandas, não por causa do Pearl Jam. Quero deixar bem claro que eu sei da importância da banda. Cara, depois tem uma das bandas que eu também mais gosto, que é outra escola do rock alternativo, mas aqui muito mais noise que o Dinosaur Jr., que é o Sonic Youth. E esse disco aqui, o Experimental Jet Set Trash and No Star, é uma obra de arte. Inclusive tocava, olha que louco, né, cara? Tocava na Rádio Ipanema, aqui na qual eu trabalhei nos anos 2000, mas tocava em rádio. Bull in the Ether, que é a segunda faixa do disco, que é, digamos assim, a menos noise do disco, né? Que é um disco bem experimental, como o próprio nome diz aí, né, do disco. Total. Produzido pelo Butch Vig, né, cara? Eu acho que foi o 7º, 8º disco da banda, não lembro muito bem. E olha só que loucura, cara. Agora, deixa eu pegar aqui, mas pegando aqui na nossa cola, ele foi lançado no dia 10 de maio, cara. E o meu filho nasceu no dia 10 de maio. Acho que é por isso que ele é hiperativo, cara. Eu acho que é bem por isso. Por causa do Experimental Jet Set Trash and No Star. Certeza, cara. Não é por causa do pai, né? É por causa do disco. Não. Pai é um poço de paciência perto disso. Aqui tem ótimas faixas além do Bull the Hitter. Tem Starfield Road. Aliás, o lado A todo é muito bom. O Skink. Total. Scream School e Self-Obsessed and Sexy. Cara, isso aqui foi uma aula de grunge, né? A gente passou aí, né? Óbvio que nem tudo... Sonic Youth, por exemplo, veio antes do grunge, né? Mas a gente acaba aproveitando que a grande mídia colocou essa galera tudo no mesmo saco, e aproveitamos e colocamos eles, continuamos como sendo quase que uma grande mídia aí, e colocando todos eles no mesmo saco. Bandas de Los Angeles, bandas de... Acho que o Sonic Youth, cara, eu acho que é de Nova York, né? Não é Massachusetts, Nova né? York. Não. Não é Nova York, desculpa. Esse disco foi gravado em Nova York. Eles são de... Acho que eles são de Nova York. Deixa eu ver. Sonic Youth. É uma banda norte-americana. Nova York, isso mesmo. Nova York, é. E o... Lee Ranaldo. E o Dinosaur Jr. acho que é de Massachusetts. Dinosaur Jr., se não me engano é isso. Legal que era a diferença deles, além de ter o Lee Ranaldo ali e o Thurston Moore, né, cara, que são núcleo ali, mas também tinha Kim Gordon, né, Nossa. cara? Uma mulher no baixo. Cara, foda. Uma mulher no baixo que cantava, né? Também, né? Total. Cantava muito. Total. Por sinal, lançou um disco esse ano. Pra quem gosta de umas linhas mais eletrônicas, vai gostar aí. É uma linha mais trap, né? Eu sei que a galera, quando a gente fala esse tipo de som, a galera do outro lado torce o nariz. Mas, cara, ouça, né? Dispa-se dos seus preconceitos. Vamos aos 2 discos mais importantes, segundo o meu amigo Luiz Fernando Brode. Um cara que conhece muito de Britpop, muito mais do que eu. Eu sou da linha lamacenta do grunge, do ruído e do noise, mas eu tenho esses 2 discos aqui porque não poderia faltar na minha coleção, e eu acho que são realmente 2 discos essenciais para quem quer entender o rock dos anos 90.
Blur com Park Life. Cara, que disco incrível, né? Inclusive, hoje, quando a gente tá gravando aqui 3/5, estávamos conversando aí na parte da manhã. Fui ouvir o disco de novo, né? Achei uma matéria sobre discos que estavam completando 30 anos e fui reouvir, cara. E assim, pra mim é o melhor disco do Blur, né? Acho que Concordo. tem grandes sons. E uma coisa que me chamou a atenção, e reouvindo agora, né? Depois de tanto tempo assim, claro, você vai encontrar ali Park Life, você vai encontrar Girls and Boys e tal. Sensacional. Mas se você ouvir, cara, com um ouvido mais atento, você vai notar, assim, muito a presença do The Who nesse disco, cara. O jeito de compor, o jeito de cantar, o jeito de tocar guitarra. Eu acho, assim, que eles se inspiraram muito no The Who, cara. Principalmente a segunda fase do The Who, né? Então, como eu falei pra você, consigo ouvir muito ali do Roger Daltrey e do Peter Townsend aí nesse disco, cara, que é sensacional. Ele é um pouquinho longo, né? Também tem 16 faixas. E aí eu volto a dizer, o jeito certo de ouvir esse play é em CD, né? Então isso permitia um disco mais longo. Mas que disco, cara. Meu Deus, que Tem disco incrível. End of Century também, uma puta música. The End of Sin. Tem várias músicas boas nesse disco. Through the End. Through the End. E eu concordo contigo e eu vou dar mais uma razão para você ouvir esses discos dos anos 90 em CD. Pode ter em vinil, porque eu também tenho aqui, gosto de ter, gosto da mídia, gosto do formato. Mas, cara, OK Computer, por exemplo, ele é muito mais legal, né, do Radiohead, ele é muito mais legal ouvindo em CD do que em vinil. Porque uma faixa é colada na outra, ela conta uma história, e aí se você vai pegar o vinil, você acaba quebrando um pouco o ritmo disso. Isso aí. E é importante também falar desse disco do Blur, cara, que esse já é o terceiro disco da banda, né? Mas o mais importante. Mas o mais importante. Assim como o primeiro disco dessa banda que iremos falar agora, que, tipo Deixa assim, eu só fazer um adendo. Tu falou que é o melhor disco da banda. Eu concordo que é o melhor disco da banda, mas o último álbum da banda, The Ballad of Darren, está sensacional, cara. O último disco do Blur, já pra mim, é um álbum histórico. Então, pra mim também. Foi lançado esse ano, né? Ano passado, 2023, Muito legal, cara. Capinha que imita o disco de vinil, o posterzinho dentro. Aliás, os caras que estão lançando tem esse cuidado maior com o seu público, né? Consumidor. Eles lançam em vinil e a mesma coisa em CD, né, cara? Que daí numa versão reduzida. Vide aí o disco esse último que saiu aí do Liam Gallagher do John Squire, né? Sensacional. Que é igualzinho, né, cara? O CD tem algumas coisinhas a mais, assim, porque é de capa dupla. Daí deu pra trabalhar um pouco mais, eu acho que ficou um pouco mais barato também. Bora lá então, vamos discorrer sobre o último álbum da nossa lista os grandes álbuns que estão fazendo 30 anos em 2024. Brode, é contigo a palavra, tu que é fãzaço da banda. É o Oasis, né, cara? Definitely Maybe, que é o primeiro disco da banda, e junto com o Blur ali, eles sintetizam, assim, esses anos 90 todo do Britpop, né, cara? Acho que foram as duas bandas mais importantes aí do Britpop, né? E esse disco de estreia do Oasis, assim, é considerado o melhor disco de estreia de todos os tempos, né, cara? Ele teve uma audácia que eles fizeram antes de lançar o disco, que eles lançaram compactos, né? Então foi lançado Supersonic e Forever, acho que foi, com lados B que não constaram aí no disco, então pra frente outros discos, enfim, outras edições, enfim. E cara, impressionante não falar sobre o Oasis, né, cara? Acho não, eu tenho assim certeza absoluta, cara, que o Oasis foi a banda assim dos anos 90 total, né? Todos os 6, 7, 8 discos que eles lançaram têm uma importância impressionante, assim, né, cara? Não só pela qualidade, pelos timbres, enfim, mas também pelas brigas, né, cara, que sempre houveram entre os dois irmãos ali, né, cara? Mas, ó, pra você ter uma ideia, só nesse disco aqui, cara, que são 14 músicas, né? Tem o Whatever, que pra mim é uma baita música. Abre com Rock and Roll Star, eu ia cara. falar, não dá pra deixar de fora. Tem Live Forever nesse disco, tem Supersonic, tem Cigarettes and Alcohol, que foi regravada pelo Rod Stewart. E aí, cara, pra mim, hoje, assim, depois de tanto tempo ouvindo, a música mais legal desse disco, cara, que chama-se Columbia, faixa número 5.
E é uma sonzeira acima da média. Pô, cara, eu sou muito suspeito em falar de Oasis, né, cara? Eu sou suspeito demais em falar de Oasis. Eu posso até estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que sim, esse disco aqui é o disco mais importante dos anos 94 aí, né? E também um dos melhores discos de estreia de todos os tempos. Eu concordo contigo, assino com o relator. Eu aprendi a ouvir o Oasis anos depois, porque tinha aquela birra do metal, né? Assim, aquele preconceito besta que a gente tem quando é adolescente, que alguns não deixam até hoje, né? Mas esse é papo para outra hora. E, cara, aqui realmente, cara, acho que tu pontuou as principais faixas. O Cigarettes Alcohol, essa Columbia, eu concordo contigo hoje, para mim ela é uma das melhores faixas, na época passou batido. Supersonic é uma puta música, né? Só que tocou demais também, entra naquela linha do Nevermind, né? Do Smell Like Teen Spirit, do Nirvana, né? Quando toca demais, sim, a gente acaba saturando, porque hoje a gente tem tudo descentralizado, né? Naquela época a gente tinha todo mundo ouvia as mesmas coisas, as coisas eram feitas para as massas, né? Não que hoje não tenha o efeito massa, né? Músicas para as massas. Não, até tem, mas é que não faz parte do rock, né? Hoje é o sertanejo, né? O funk, né? E seja esses outros estilos. E o rock nessa época, nos anos 90, era super importante. O que tu comentou aí... Ainda era. O que tu comentou e que fazia parte do folclore do rock, né, que sempre teve em todas as eras e que talvez os anos 90 tenha sido a última década que tenha tido isso, era essas brigas entre irmãos, né, brigas entre os músicos das bandas, né, os caras ficavam de cara um com o outro, não se falavam, só tocavam, gravavam uma música do outro e não se conversavam mais, né, meu. Esse folclore a gente não tem mais, porque não tem mais esse apelo, né, pelo rock, né? Não é mais o grande movimento, né? E os anos 90 foram os últimos anos, e aqui se inicia, né, a grande briga da década, né? O Noel e o Liam Gallagher, né? E mais uma, né? Que perdurou por muito tempo, que foi a briga deles dois, do Oasis, com o Blur, né, cara? Blur, perfeito. Até pouco tempo atrás eles estavam... Mas era coisa assim que meio... Sei lá se era armado, essa palavra certa. Mas no lançamento, cara, até inclusive teve um documentário aí, que não sei se ainda tá na Netflix ou não, sobre os irmãos Gallagher, esse disco, enfim. Eles faziam questão, né, cara, de colocar nas lojas de disco, em bancas de supermercado, que nessa época se comprava o CD em banca de supermercado, cara. Olha que loucura. Loucura. Num lado o Park Life, do outro lado o Definitely Made, cara, pra ver quem vendia mais, tá ligado? E aí a galera lá, nos tabloides ingleses, falando, um xingando o outro, isso aí ajudou a popularizar, enfim, muito o Britpop como a gente conhece. E logo, na sequência, vem sem fim de bandas legais aí, né, que a gente for falar que fica até 3 da manhã. Beleza, então, bro. Eu acho que conseguimos aí cobrir os principais discos do ano de 1994, ou seja, 30 anos. A gente ficou 1h30 aqui falando, é tempo pra caramba. Tivemos 10 minutos falando sobre os problemas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Vou passar mais uma vez o Pix aí para quem puder fazer uma doação aqui para a região, né? A maior campanha solidária do Rio Grande do Sul. Vai para o e-mail enchentes@vaquinha.com.br, enchentes@vaquinha.com.br. Qualquer doação é muito bem-vinda. Já estamos com 71 milhões nesta campanha. A meta dela é 80 milhões. Lembrando, cara, que mesmo sendo uma cifra quase que cheia de zeros aqui, que o cara nunca decoraria normalmente, ainda assim é muito pouco para a reconstituição do Estado, que está muito mais... que foi e está muito afetado com as enchentes e as chuvas que acabaram de acontecer. Vou deixar o link aqui na descrição, seja na descrição do Spotify, no teu tocador de podcast preferido, para vocês poderem fazer a doação, se puderem, obviamente. E também vou deixar essa lista aí dos grandes álbuns de 1994. Brody, obrigado por mais uma edição.
Tamo junto. Reforçar as palavras do Marcelo, né? Colabore, que a gente falou. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo do que o habitual, né? Que a gente se propõe a fazer de no máximo 1 hora aí, 1 hora e 10, enfim. Mas é porque tinha muita coisa boa para ser falada, né? Então, se você chegou até aqui no final, obrigado pela sua participação e compartilhe esse link aí com seus amigos, que eu tenho certeza que tem muita gente que vai curtir. E faça sua doação, inscreva-se no canal Minha Vida em Vinil, inscreva-se nos canais do Marcelo, que são 4, 5, 6, sei lá, já perdi a conta, quantos canais são. E continue nos acompanhando aí no desconecta.com.br, que a gente está sempre trazendo muita coisa legal para vocês. Um beijo e a gente se vê na próxima. Valeu, gente. Até mais.